tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje vamos dar continuidade à aula da semana passada. Vamos falar também de outras 3 civilizações que viveram aqui nesse planeta há 5.000 anos atrás e que trazem legados muito importantes para a humanidade. Mas primeiro, vamos colocar os pontos nos is. Tentar entender por que a gente tem que estudar esses povos. Como eu falei antes, eles têm um legado muito importante para a história e eles são base da antiguidade clássica, que os povos da Grécia e de Roma. Então, o que acontece? Eles raramente cai alguma coisa sobre esses povos na prova, mas é muito necessário vocês saberem sobre eles, porque tem muita pegadinha no qual vai querer fazer comparações, tanto da antiguidade oriental, que são esses 5 povos que vocês vão aprender, que eu aprendi semana passada 2 e os 3 de hoje, como a antiguidade clássica. E também tem alguns conceitos que são aplicados tanto no período da antiguidade como no período medieval ou no período moderno, como a servidão coletiva, como colônias, como a escravidão. Então é necessário vocês saberem como esses povos viviam para fazer a diferenciação e não cair nas pegadinhas das provas, tá bom? Então, tendo essa questão respondida, a gente vai começar então a falar sobre os fenícios. Os fenícios, eles são conhecidos como os grandes navegadores da antiguidade. Viveram há 5.000 anos atrás, onde fica o atual Líbano. Então, vocês vão ver ali no material de apoio de vocês no mapa, fica ali na costa do mar Mediterrâneo, entre a costa do mar Mediterrâneo, repetindo mesmo, e as montanhas do Líbano, onde tinham grande riqueza de madeira. Esses povos, eles viviam para o comércio. Eles faziam agricultura, sim, mas eles não tinham tanto território para isso. Mas eles conseguiram aproveitar a ótima localização geográfica da região para poder fazer o contato com diversos povos, fazer o comércio com esses povos e também aproveitar o mar Mediterrâneo para fazer as navegações. Então eles conseguiram conquistar algumas colônias pela extensão do mar Mediterrâneo. Olha só, isso há 5.000 anos atrás. O norte da África foi feita uma colônia fenícia chamada Cartago. Temos também na Península Itálica a Sicília, que a gente já conhece Sicília. Os fenícios fizeram uma colônia por ali. E também na Península Ibérica, a cidade de Cádiz, que agora pertence à Espanha. Então, imagina, tem 3 colônias em torno de 5.000 anos atrás. Mas, agora, um adendo. As colônias fenícias eram diferentes das colônias que a gente tem conhecimento na Idade Moderna. A colônia como era Brasil em relação a Portugal. As colônias fenícias, elas não tinham a exclusividade de comércio com a Fenícia. Elas podiam comerciar com outros locais, tá bom? Enquanto aqui o Brasil ele tinha o pacto colonial de só poder fazer comércio com Portugal. Os fenícios também são conhecidos, além da expansão, por ser um dos únicos povos no qual existia o regime de cidades-estados somente. Não tinha um governo centralizado, não tinha um governo com um grande teor expansionista de dominação como unidade militar. Não, eles viviam ali para o comércio e para fazer a expansão, mas pensando no quê? Pontos comerciais. Então, tinha as cidades-estados independentes entre si, mas com uma grande disputa pela hegemonia local, para ver qual a cidade que teria o poder comercial, tá bom? Principais cidades para a gente ter na cabeça é Tiro e Biblos, e uma sociedade politeísta. O grande legado dos fenícios, o maior presente que eles entregaram para a gente é o alfabeto fonético. Eles viram que a escrita cuneiforme e a escrita hieroglifo,
sempre erro essa palavra, só de que eu acertei na segunda, elas eram muito difíceis para fazer as transações comerciais entre os diferentes povos. Então, eles fizeram um sistema de escrita mais simplificada para facilitar o comércio e também para deixar mais acessível a escrita para os povos. Então, eles tentaram tirar o poder da escrita da alta camada da sociedade. Aí, como eu tinha dito anteriormente, como eles não tinham, os fenícios não tinham um caráter militar muito grande, não existia uma unidade nesse quesito, ao longo dos anos eles sofreram todo tipo de dominação possível. E com essas dominações, eles não conseguiram manter hegemonia local. Eles foram dominados pelos assírios, pelos babilônicos, pelos persas e finalmente a grande dominação que foi por Alexandre o Grande em 332 a.C. Então, já sabemos um pouco sobre os persas, agora a gente vai falar sobre... Eu falei persas, né? Desculpa. Sobre os fenícios, Viu? Tinha que ter aquela parte, sabe, preta e branca agora. Então a gente falou sobre os fenícios, vamos falar sobre os persas. Os persas, eles conseguiram trazer aquele conceito super legal que a gente conhece sobre império. Aquele império com poder centralizado, com ideal de conquista, veio desses caras. Eles viveram há 5.000 anos atrás. Seu território original, tá, no princípio, é o Irã, mas eles são conhecidos pela a expansão territorial gigantesca do período. Então, eles viveram há 5.000 anos atrás e por 1.500 anos eles foram dominados pelos medos. Durante esse período, os persas eles sofreram todo tipo de opressão, cobrança de altos impostos. Os medos realmente colocaram terror. Só que apareceu um cara chamado Ciro o Grande que fez a unificação desses dois povos, dando origem ao Império Persa. O Império Persa ele é muito conhecido também pela tolerância entre os povos que ele foi conquistando ao longo do tempo. Como seria essa tolerância? Eles pensavam simplesmente assim: se você paga o imposto, se você serve o nosso exército e se você tá de boa, em relação a gente tá dominando vocês, vocês podem cultuar os deuses de vocês, vocês podem manter a cultura sem problema nenhum. Eu só preciso que vocês façam essas 3 coisinhas pra gente. E era assim, realmente. Então, na questão jurídica, de normas, de leis, eles fizeram o máximo para conseguir respeitar as leis locais. Então, além de ter essa rica cultura com esses povos dominados, eles também ficaram conhecidos pelas suas habilidades. Meu Deus do céu, habilidades militares, desculpa. Essas habilidades militares, elas ficaram muito diversificadas pela extensão, pela quantidade de pessoas que fizeram parte desse exército persa. Então, ao longo dos anos, Ciro comandou a Pérsia, continuou fazendo as suas dominações. Um período muito conhecido é o cativeiro da Babilônia, momento que ele foi conquistar a Babilônia e libertou os hebreus do seu cativeiro, feito pelo Nabucodonosor, que vocês devem ter visto no material que eu mandei para vocês. E aí o Ciro morre e na sua morte, quem assume é o seu filho, o Cambises. Cambises, ele consegue uma proeza que o seu pai não conseguiu, que é conquistar o Egito. Só que esse cara, ele não conseguiu dominar por muito tempo. Ele era muito conhecido por ser uma pessoa muito instável, muito cruel, que simplesmente cortou essa liberdade religiosa, cultural, essa tolerância que existia durante essa época. E dizem as más línguas, mentira, ele acabou, nenhuma má língua disse isso, mas ele acabou se matando. Com a morte de Cambises, começa uma disputa muito grande pro trono persa. Pensa, claro que o povo vai querer disputar, né? Porque era um vasto império com muitas riquezas. Imagina, tava chegando. Imagina, você tinha 2 vales importantes:
o vale do rio Nilo e o vale dos rios Tigre e Eufrates, uma extensão gigantesca de terra, com todo tipo de agricultura, é, de variedades alimentícias. É lógico que várias pessoas estavam querendo o trono persa, e quem acaba ganhando é Dário o Grande. Dário, ele conseguiu a proeza de ter mais ou menos 40% da população mundial no seu domínio. Tinham 3 diferentes continentes sobre seu domínio. Aí ele viu, tá grande, vou ter que dar um jeito de cuidar da situação. Então, o que ele fez? Um governo centralizado, mas descentralizado ao mesmo tempo. Centralizado pelos persas, que cuidavam de alguns territórios, mas esse descentralizado pelos governadores locais. Então, os territórios eram chamados de satrápias, que eram comandados pelos sátrapas, desculpa. E esses caras, eles eram pessoas de confiança do Dário, que tinham que fiscalizar o exército, a manutenção, o recebimento de soldados e os impostos. Eles realmente eram espiões. Eles chegavam e perguntavam para as pessoas o que elas achavam da administração do imperador e o que achavam da administração local. Para ele conseguir ter conhecimento de todas essas informações, foram feitas construções de estradas. Imagina, eram 2.400 quilômetros de estrada ligando todo o Império Persa, com postos de trocas a cada 30 quilômetros para fazer a troca de animais, de pessoas que tinham que levar a correspondência para o imperador, e também o exército podia usar essa estrada e os mercadores, os comerciantes, para conseguir fazer essa transição tranquila. Gente, uma pessoa podia viajar 300 quilômetros. 300 quilômetros por dia, gente. Tem que pensar em 2.500 anos atrás. 300 quilômetros para essa época era muita coisa. Então, eram estradas pavimentadas, com acesso facilitado para poder ter esse sistema de correio. Imagina, sistema de correio gigantesco. Então, além dessa estrada real, o Dário, ele foi conhecido também por fazer uma moeda única que era utilizada pelo Império inteiro. Essa moeda era chamada de dárico. Então, a gente não tem uma ideia se todo o Império Persa usou essa moeda. A gente não sabe a extensão da utilização dela, mas que ela foi muito importante, e a gente concebendo a época, o período do Império Persa, é algo muito grande. E o Dário acaba morrendo, e ficou muito difícil de ter alguém que conseguisse manter a hegemonia persa. Então, ao longo do tempo, esse território foi sendo conquistado por todo tipo de povos. Eles acabaram entrando em todo tipo de disputa possível, e uma das principais é as guerras médicas, que foi uma disputa com os gregos, no qual eles acabaram perdendo. Vocês podem ter um pouquinho de uma ideia do poderio militar persa com o filme 300, tá? Claro que ele é baseado numa história em quadrinho, mas pelo menos vocês podem ter uma ideia de como foi o processo de queda do Império Persa. Então eu recomendo vocês assistirem esse filme. Então imagina, olha que legal, que professora bacana, mandar um filme baseado em uma história em quadrinho para vocês assistirem. Olha que bacana. Então assistam para vocês terem uma ideia. E a derrota final foi pelo Alexandre o Grande, sim. Em 330 a.C., ele fez a dominação final do Império Persa, caindo esse vasto e esplêndido império da Antiguidade Oriental. Então agora vamos falar um pouco sobre os hebreus. Enquanto os fenícios, eles nos deram de presente a escrita
do alfabeto fonético. Os persas, os correios, sim, aquele sistema da Estrada Real é para realmente trabalhar a ideia dos correios e também a ideia de o conceito de império em si, o primeiro império como a gente conhece, tá bom? Agora, os hebreus vão nos dar de presente o monoteísmo. O monoteísmo é a base de três religiões muito importantes na nossa atualidade, que é o cristianismo, que é a religião que mais domínio tem na atualidade, o judaísmo e o islamismo. Então, os hebreus, eles viveram, eles começaram, são povos originários do sul da Mesopotâmia, só que através das visões, das premonições de um patriarca chamado Abrão, eles viajaram até onde fica a Palestina, a antiga Palestina, perto ali do Egito, perto da Península de Sinai. Vai estar tudo no material de apoio para vocês. Então, o que acontece? Eles viveram há 4.000 anos atrás, fizeram toda essa transição, eles ficaram em torno do Rio Jordão, e ao longo do tempo, o Rio Jordão acabou não... Ele também vivia aquele sistema de cheias, como o Rio Nilo, o Rio Tigre e o Eufrates, só que são sociedades, eu tinha esquecido de falar, gente, desculpa, sociedades de regadio também faziam utilização da água para sua sobrevivência, só que a um longo período de seca, em 1700 a.C., eles foram para o Egito. Agora, vamos lembrar, em 1700 a.C., o Egito estava no seu médio império, eles estavam sendo dominados pelos... caramba, desculpa, gente. Ixos, desculpa, gente. Sempre trava até que uma hora vai. Eles eram dominados pelos Ixos. E nessa dominação, os hebreus ficaram tranquilos, porque eles tinham uma boa relação com esse povo. Só que eles foram os Ixos, eles foram expulsos, só que os egípcios, eles ficaram muito traumatizados, como eu tinha dito na aula passada. E por causa desse trauma, teve aquele sentimento negativo de xenofobia, aquele ódio ao estrangeiro. Então, os hebreus, por 400 anos, foram escravizados pelos egípcios. E até que surgiu a figura de Moisés. Moisés acaba liderando a fuga do Egito, um episódio conhecido como Êxodo. Então, eles fazem a fuga do Egito, atravessam o Mar Vermelho e aos pés do Monte Sinai, Moisés recebe as tábuas da lei. Recebendo as tábuas da lei, Moisés consegue firmar junto com seu povo uma aliança com Deus, conhecido como Javé ou Jeová. Então, nessa aliança, acaba se tendo uma união religiosa. Então, acaba nascendo o monoteísmo. Então, eles acabam viajando por 40 anos até chegarem na antiga Palestina. Quem consegue finalizar e chegar na Palestina com este povo que fugiu do Egito foi Josué. Chegando na antiga Palestina, não existe ainda uma unidade política. Eles continuaram vivendo por tribos. Esse período ele é conhecido como o governo dos juízes. Foi em torno de uns 400 anos, cada cidade com o seu patriarca, que era o seu líder político e religioso, também militar, até que em 1010 a.C. surge Davi, que acaba unificando essas tribos e criando o reino de Israel. Nesse reino de Israel, acaba se criando realmente uma unidade política centralizada, com uma organização militar também. Então, acaba se criando uma cidade, uma capital, que é Jerusalém, e começa a se viver como um reino. Até que Davi morre e quem pega o seu lugar é Salomão. Como Salomão se começa a viver o grande apogeu do reino de Israel.
apogeu tanto comercial como cultural, grandes riquezas e principalmente a gente consegue ver essas riquezas com o Templo de Jerusalém. Foi feito um templo, foi erguido esse templo em homenagem a Deus. E Salomão ele foi conhecido como um grande sábio. Pessoas do reino inteiro iam lá falar com ele para tirarem dúvidas, para conseguir resolver dilemas do dia a dia. Tem até um conto de duas mulheres que tinham um filho. E essas duas mulheres, elas falando que essa criança era dela, de uma delas, que eram delas. Ele falou, só cortar a criança no meio. Ele realmente usava muito a lógica. Com a morte dele, de Salomão, acaba tendo uma cisão no reino de Israel. A parte norte se torna o reino de Israel, fica com um dos filhos, porque ele tinha dois, com um dos filhos. A capital é Samaria. E esse reino, o reino de Israel, ele acaba desvirtuando um pouco das ideias de monoteísmo. Então eles acabaram tendo cultos mais pagãos, um pouco mais diferenciado do que era ministrado em relação à religião. Já o reino de Judá, ele ficou no sul, tá bom? A capital era Jerusalém. Com essa cisão, acaba tendo um enfraquecimento muito grande dos hebreus. Não tinha uma unidade militar. Então, eles acabaram passando por todo tipo de dominação possível. Teve dominação assíria com o episódio do cativeiro da Babilônia, que eu disse anteriormente. Foram dominados realmente por todo tipo de povo possível. Só que uma coisa muito interessante é que a cada dominação, a cada perseguição que eles sofriam, a unidade religiosa, a identidade deles ficava cada vez mais forte. A dominação que deu fim à antiga Palestina é datada de 70 anos depois de Cristo, no qual o Império Romano dominou a região. E aí acabaram sendo realmente cruéis com os hebreus, então eles acabaram fugindo e se espalhando pelo mundo todo. Esse episódio ele é conhecido como diáspora. Então eles acabaram se espalhando pelo mundo todo. Eles ainda fazem pouco tempo que eles acabaram tendo um estado deles mesmo, que é o estado de Israel, é o país de Israel, só que é um alvo de disputa muito grande, né? Que ao longo desse ano a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Gente, desculpa qualquer coisa, as travadas que eu dei, mas às vezes sai as palavras da cabeça e até voltar eu acabo travando. Gente, tem material de apoio que eu vou postar logo logo. Vai ter as atividades também. Na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre Grécia, tá bom? Antiguidade clássica, a gente finalizou hoje a Antiguidade oriental. Espero que vocês tenham gostado da aula. De novo, desculpa qualquer coisa, qualquer travada. E é isso. E até logo. E bons estudos, tá? E tentem ficar em casa, pelo amor de Deus.